Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e a serviram a Jesus. Palavra da salvação. Pois bem, meus irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus vem sempre nos ensinar, vem sempre nos educar, vem sempre nos formar. Primeira coisa que o Evangelho de São Mateus nos diz é que Jesus é aquele que é conduzido pelo Espírito. Aquele que é conduzido pelo Espírito nunca vai ser vencido. Segundo, que o inimigo nos tenta pelos nossos sentidos e devemos também estar sempre vigilantes para não cairmos nesta cilada do inimigo, sempre vigilantes aos nossos sentidos. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Foi pelo jejum que Jesus venceu as tentações de Satanás. O jejum é capaz de vencer o inimigo. O jejum, ele tem poder. E Jesus nos dá esse exemplo, jejuando durante 40 dias e 40 noites, nos ensinando esse exercício quaresmal na nossa vida. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nas 3 tentações que nós escutamos no Santo Evangelho, a primeira coisa que assim o diabo tenta Jesus é pelo paladar. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Cuidado para que a gente não caia no pecado, cuidado para que a gente não se afunde com o nosso paladar, para não escandalizar. Tem gente que escandaliza por aquilo que come, por aquilo que bebe, e devemos sempre vigiar. A segunda tentação que o inimigo, assim o Evangelho vem nos colocar, essa segunda tentação é sobre levar Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Meus irmãos e irmãs, é claro que Jesus é filho de Deus e Jesus não precisa provar isso para ninguém. Ele é o filho de Deus. Se ele é por excelência o filho de Deus. Essa segunda tentação tenta Jesus pelo olhar. O nosso olhar pode fazer você afundar. O nosso olhar pode muitas vezes nos decepcionar. Então, cuidado para não pecar com o nosso olhar.
por aquilo que a gente vê. No tempo da quaresma, a gente tem que prestar atenção, nem todos os programas que a gente deve assistir, nem tudo a gente pode ver, porque muitas vezes isso pode ferir e machucar você. A terceira tentação, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para adorar. Jesus ali nega: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Meus irmãos e irmãs, quem segue Jesus não deve se apegar a poder, a glória nenhuma, a não ser Ele mesmo, que é a nossa glória. Que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos fortaleça. A primeira leitura do texto do Gênesis, Deus fala uma vez. E se Deus fala uma vez, tenha certeza que é a sua autoridade para que a gente seja obediente a Ele. Na segunda leitura, ali São Paulo vai nos exortar e nos falar que verdadeiramente, se por Adão o homem caiu, com Cristo o homem se levanta. Se com Adão o homem se apagou, com Jesus o homem chega à luz. Se com Adão o homem errou, com Jesus o homem acertou. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus fortaleça a todos nós, que nós possamos viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus abençoe você, um santo e um abençoado domingo para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.